pessoal, vamos continuar, né, essa nossa resolução, nossa atividade aqui. Vamos colocar aqui, né, algumas ligações. Antes de qualquer coisa, vamos definir, na verdade, esse nome aqui. Eu vou deixar ele não como identificador, né, porque não é um bom identificador. Um bom identificador seria um campo numérico. Vamos colocar alguns campos aqui que são importantes, né, que a gente considera importantes, inclusive levando em consideração lá aquele enunciado, né, sobre as vítimas criminosas do crime lá, né? Então vamos colocar eles aqui e aí nós vamos acrescentar alguns atributos identificadores. Por exemplo, nós poderíamos colocar aqui um atributo chamado ID, que geralmente, né, as pessoas utilizam como chave primária, né, por ser um atributo numérico, né, pode colocar como atributo numérico autoincrementado, por exemplo. Né. Aqui os criminosos também poderia ser, mas deixa o CPF. O CPF é um bom atributo, né? Eu coloquei aqui, ó, nome e endereço. Vamos acrescentar um atributo. Não, acho que tá bom também de atributo. Vamos ver então aqui agora as outras ligações também, né? Alguns outros atributos, as ligações que nós temos. Ali lá no enunciado fala que cada arma terá uma identificação única. Nós podemos usar essa identificação como ID, né? E vamos colocar ele aqui como chave primária, né? Identificação da arma. Nós podemos usar também um outro atributo, né? Se a gente não quiser usar uma outra entidade, vamos colocar o tipo da arma, né? O tipo da arma, nós podemos colocar aqui a descrição da arma também, né? Descrição da arma. São coisas que, né, vão ser importantes aqui para identificar, né, para armazenar o banco de dados, coisas que vão fazer diferença lá na hora de ter um banco de dados que seja um banco de dados útil, né? Então, nós temos também que levar em consideração aquele nosso enunciado da atividade, né, que tem algumas coisas que nós vamos precisar para poder fazer as consultas. Depois nós vamos dar uma olhadinha lá. Então, aqui, ó, em atributo, nós vamos colocar aqui. Também tem lá no problema lá, né, sobre a nossa delegacia, fala lá que o visto do chefe da delegacia. Então, vou colocar um atributo chamado visto aqui. Vamos colocar também um atributo que é o identificador, né? Cada crime vai ter uma chave primária, um identificador, um ID, né? Um identificador ali para dizer que diferenciar um crime do outro, né? Vamos ver o que mais. Vou colocar aqui uma localização, né, que aconteceu esse crime. Pode ser uma coisa assim, né? Data e hora do crime, né? Por exemplo, também a gente poderia colocar data e hora do crime. Beleza. São alguns atributos importantes que a gente pode ir colocando, né? Agora vem a questão das ligações. Nós havíamos falado, né, que a gente tem uma ligação criminosa com crime, a gente vai ter também uma ligação de vítimas com crime e de armas também com crime. Né? Porque uma vítima pode sofrer um crime, lá no enunciado está falando, a arma pode ser utilizada em um crime, né? Em vários crimes, na verdade, também, né? Então vamos lá, vamos vir aqui, ó, vamos ligar vítima com crime. Então, liguei vítima com crime e vou colocar aqui no relacionamento, né? Vítima sofre crime. É só assim que eu costumo fazer, né? Não estou dizendo que se fizer diretamente no modelo lógico vai dar certo, pode ser que esteja certo também, né? Obviamente. Mas é a maneira como eu faço, né? Como eu resolvo, e é mais fácil para quem está começando na área de banco de dados fazer assim, tá? Então, ó, criminoso, né? Vítima sofre crime. E aqui vamos fazer uma outra ligação de armas com crime também. Então, ó, arma foi utilizada, né, no caso. Como que a gente poderia colocar aqui? Arma usada, né? A arma foi usada no crime. Beleza. Aí, nós podemos também colocar dessa forma, olha só. Em vez de usar, tem que colocar as duas
as duas entidades que estão relacionadas com o nome do relacionamento. Algumas pessoas costumam colocar assim. Nesse caso, vai até ser interessante, né? Colocar arma crime aqui, a arma daquele crime, né? Beleza, agora vamos pensar a quantidade de vezes que isso pode acontecer. Se a gente for olhar o nosso material lá, acredito que, deixa eu só voltar aqui no nosso curso. Vamos olhar aqui no nosso material aqui. Então aqui tem algumas informações importantes, né? Que, por exemplo, aqui está falando que o criminoso saber, né, que crimes determinado criminoso cometeu, olha só, crimes determinados criminoso cometeu, quer dizer que ele sofreu mais de um crime, né? Pode cometer mais de um crime. A vítima também pode sofrer mais de um crime. Então, tudo isso tem a ver, então, com a quantidade de vezes que isso pode acontecer ao longo do tempo, nas nossas quantidades. Então, a gente vai definir isso, as cardinalidades, né, que isso é importante na hora de terminar o nosso banco de dados. Então, ó, criminosos pode cometer vários crimes, pode cometer um ou vários crimes, né? Então nós vamos definir aqui um ou vários crimes. E um crime pode ser cometido por zero ou vários criminosos. Pelo menos um criminoso tem que ter nesse crime, né? Geralmente é assim. Ok, vamos fazer a mesma coisa para armas aqui. Então, o crime pode ter quantas armas relacionadas a um crime? Né? Então, pode ter uma ou zero ou várias nesse caso, né? Ou seja, pode ter nenhuma arma relacionada ao crime ou pode ter mais de uma. Né? E uma arma pode estar relacionada a zero ou vários crimes. Pode ser também. Às vezes tem uma apreensão de uma arma que não necessariamente está relacionada a um crime. Né? Então, pode deixar assim. Vítimas sofrem um ou vários crimes. Né? Ou seja, para ser cadastrado como vítima, então, geralmente a pessoa sofreu pelo menos um crime, né? Senão não estaria cadastrado como vítima, né? Então eu penso assim, né? Claro que também não é uma coisa engessada, pode ser que a delegacia quiser ter cadastro de pessoas que não sofreram crimes, mas que, né, estejam lá, na, estejam cadastradas mesmo sem ter sofrido crime, aí é possível então nós deixarmos sem, né, que seria zero no caso, não seria obrigatório. Agora, um crime pode ser sofrido por quantas vítimas? Zero ou várias vítimas. Um crime pode ter zero vítimas, né? Ou pode ter várias vítimas. Então, tá ok. Então, as cardinalidades estão aí. Todas ficaram com N, pessoal, porque nesse modelo é assim. Mas, às vezes, pode ter modelos que não tenham N vítimas. Né? Não pode, às vezes, tem modelo que tem relacionamento de 1 para 1, às vezes tem relacionamento de 1 para N, ou seja, né, apenas existem esses três tipos de relacionamento, como vocês sabem, viram lá em banco de dados 1. Então, aqui, ó, as consultas que devem ser possíveis ser realizadas. Qual nome, data de nascimento e sexo de todas as vítimas do ano de 2023. Então, eu preciso ter esses dados das vítimas, né? Ano, sexo, data de nascimento. Então, para que eu faça essa consulta futura, então eu tenho que ter nome, data de nascimento, né? Vou ter que colocar, acrescentar aqui data de nascimento. Então, ó, data de nascimento, né? Data de nascimento, nome, data de nascimento e sexo, né? Então, vou ter que colocar um campo aqui para sexo também. Vou colocar aqui em cima mesmo, depois vou mandar ele organizar para mim. Sexo, ok. Agora eu vou vir aqui, mandar ele dar uma organizadinha. Beleza, ó. Mais organizado. Então, esses campos eu preciso para fazer aquela consulta que está lá, falando, né? Essa é a primeira consulta. A segunda, eu vou ter que ter os dados criminosos que atacaram no mês de junho. Não ficou claro quais dados. Então, todos os dados criminosos. Então, a gente não precisa acrescentar muitos. Quantos bandidos atacaram com armas de fogo em janeiro a maio? Então, aqui lá a gente pode definir, né, o tipo lá, como arma de fogo ou arma branca, né? Qual a média geral de crimes ocorridos em 2023? Então, a gente precisa saber a data do crime. Então, por isso que eu coloquei lá a data, né? Qual o percentual de mulheres e homens que foram vítimas? Então, lá vem o sexo, dá para dividir isso aqui. Quais dados das armas
que tem relação com algum crime. Então, tem uma ligação, né? Pode ter ou não ligação com o crime, então dá certo também de fazer essa consulta. Qual o código e data dos crimes, bem como o nome dos criminosos e vítimas desses crimes. Então, ó, código e data. Então, código pode ser o ID do crime, né, que nós definimos lá. Não necessariamente precisa ter exatamente o mesmo nome, né? O ID seria o código. Então, se você quiser definir como nome de código, pode ser também, né? Então, para ficar igual no Cerrado, eu vou colocar aqui como código, tá? Mas pode ser ID, né? O nome aqui pode ser ID. Ok. Então, ó, acho que isso aqui é suficiente para responder as nossas questões lá. Então, nós temos o nosso modelo conceitual pronto, pessoal, né? O nosso modelo conceitual pronto aí. Agora, o próximo passo é o modelo lógico e futuramente o físico. Então, vamos fazer isso, né, na próxima videoaula, e na outra a gente conclui colocando o modelo físico, no caso, né, criando o modelo físico. Então, eu estou clicando no lugar errado aqui. Então, pessoal, na próxima aula então, a gente continua fazendo o nosso modelo lógico.